Olá, eu sou a professora Keila e essa é uma videoaula de mecânica das estruturas. Hoje nós iremos falar sobre os tipos de carregamento, também falaremos sobre os tipos de apoio e calcularemos as reações. Então, introduzindo aqui o conteúdo, nos projetos desenvolvidos em engenharia, é de suma importância considerar como atuam os carregamentos ou as forças sobre as peças e conjuntos, pois eles podem se apresentar de maneira diferentes e sua análise inadequada pode resultar em falhas catastróficas. Por exemplo, o material de uma peça, quando submetido a uma carga aplicada gradativamente e que permaneça constante ao longo do tempo, terá um comportamento diferente daquele que a carga seja aplicada subitamente ou varie de intensidade com o tempo. No dimensionamento de peças, de componentes de máquinas e de estruturas, deve-se utilizar as cargas, as forças e pressões conforme se apresentarão durante a sua utilização. Os tipos de carregamento mais comuns são os carregamentos estáticos, os quase estáticos, os dinâmicos. Ainda, o carregamento dinâmico pode ser subdividido em impacto e cíclicas. Agora vamos definir cada tipo de carregamento. Então, o carregamento estático. Entende-se como carregamento estático todo carregamento em que a carga é aplicada gradativamente e permanece sem variações de intensidade ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, a carga ela é aplicada gradativamente e após totalmente aplicada, ela vai permanecer sem variações ao longo do tempo, como aqui representado nesta figura. Já no carregamento quase estático, a carga ela é aplicada subitamente e depois permanece sem variações de intensidade ao longo do tempo. Então, diferente do carregamento estático, essa carga ela é colocada toda de uma vez aqui sobre esses apoios, tá? E depois ela permanece sem variações de intensidade. Então, a carga é aplicada subitamente, porém sem impacto, e após totalmente aplicada, vai permanecer sem variações ao longo do tempo. Já o carregamento dinâmico entende-se como todo carregamento em que o tempo é uma das variáveis na aplicação da carga, podendo ser constante ou apresentar variações de intensidade ao longo do tempo. Eu ainda falei para vocês que nos carregamentos dinâmicos eu ainda posso dividir em impacto e cíclica. Entende-se como carregamento por impacto todo o carregamento em que a carga é aplicada pela colisão de objetos. Então, aqui, por exemplo, eu solto essa carga e eu tenho um impacto aqui neste apoio. Já no carregamento dinâmico cíclico, entende-se que a carga de amplitude constante ou não, que varia ao longo do tempo, geralmente causando tensões que eventualmente podem levar à ruína ou fadiga de um material. Então, por exemplo, aqui, nesse rolo, eu tenho o carregamento que pode ser a própria força-peso deste rolo, e ela é impactada de forma cíclica, né? A cada volta, a cada rotação, eu tenho um impacto. Então, esse carregamento dinâmico é feito de forma cíclica. Definidos os tipos de carregamento, agora nós iremos definir os tipos de apoio. Então, o que é um apoio? Os apoios ou vínculos são componentes ou partes de uma mesma peça que impedem o movimento em uma ou mais direções. Considerando o movimento no plano, podemos estabelecer três possibilidades de movimento: um movimento de translação horizontal, um movimento de translação vertical ou um movimento de rotação. Se o apoio impede a translação de um corpo em uma determinada direção, seja ela horizontal ou vertical, então uma força é desenvolvida no corpo nesta direção. Se a rotação é impedida, um momento de binário é exercido sobre o corpo. As cargas externas aplicadas, por exemplo, sobre as vigas, exercem esforços sobre os apoios, que por sua vez produzem reações para que seja estabelecido o equilíbrio do sistema. Portanto, estas reações devem ser iguais e de sentido oposto às cargas aplicadas.
Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma viga e esta viga está sobre o apoio A e o apoio B. E nela está sendo aplicada uma carga. Então, eu tenho aqui a carga gerando uma força para baixo e em cada apoio eu tenho uma reação. Então, eu tenho uma reação em A e uma reação em B. E essa soma de todas dessas forças, tanto da carga quanto das reações, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou ainda, a carga vai ser igual à reação A mais a reação B. Para cada um tipo de apoio, eu também vou ter uma reação. Então, agora nós iremos falar sobre reações em apoios e conexões para uma estrutura bidimensional. Então, as reações exercidas sobre uma estrutura bidimensional, elas podem ser divididas em 3 grupos que correspondem a 3 tipos de apoios ou conexões. Nós iremos estudá-las separadamente, começando aqui com o primeiro tipo, que são as reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Apoios e conexões que causam reações desse tipo incluem roletes, suportes, basculantes, superfícies sem atritos, hastes de conexões e cabos curtos, cursores em hastes sem atrito e pinos sem atrito em fendas. Cada um desses apoios e conexões podem impedir o movimento em apenas uma direção. Vejamos os exemplos. Aqui neste quadro, eu tenho 3 colunas, sendo a primeira o apoio ou a conexão, a segunda a reação, que é característica a este apoio, e o número de incógnitas que eu vou ter aí no desenvolvimento do cálculo das reações. Então, aqui eu tenho roletes, que podem ser representados desta maneira ou ainda desta maneira. Eu tenho um suporte basculante e uma superfície sem atrito. Todos esses apoios, eles vão possuir uma reação, aqui uma força, com linha de ação conhecida e sempre perpendicular à superfície. Meu número de incógnitas vai ser igual a 1. Outro tipo de apoio ou conexão são os cabos curtos ou as hastes curtas. Então, neste caso, eu também tenho apenas uma incógnita, que vai ser uma força com linha de ação conhecida ao longo do cabo ou da haste. Então, no mesmo sentido, na mesma direção do cabo ou da haste. Ou ainda, exemplos desses tipos de apoios são cursor sobre um haste sem atrito e um pino deslizante sem atrito. Neste caso, eu tenho uma força com linha de ação conhecida perpendicular à haste ou à fenda. Então, aqui representado. Ela vai ser perpendicular com a haste ou com a fenda. Ainda eu vou ter apenas uma incógnita para esses tipos de conexões ou apoios. E aqui eu trago alguns exemplos. Um mancal basculante mostrado é usado para sustentar o peso de uma ponte. Então, aqui representado nessa figura. A superfície convexa do suporte permite que a ponte se mova levemente na horizontal. Ou ainda, hastes são geralmente utilizadas para sustentar os vãos das pontes em rodovias, né? Como aqui, por exemplo. Ou ainda, a força exercida sobre um deslizador resulta em uma força normal aplicada na haste, o que causa a abertura da janela, né? Então, aqui no caso de um basculante. Esses tipos de apoio também são conhecidos como apoio do primeiro gênero ou móvel. Eles têm ainda outra forma de ser representado, né? Nós temos aqui a simbologia, com um círculo ou um triângulo com 2 círculos embaixo. Tem este grau de liberdade. E aqui eu tenho representado a reação. Lembrando sempre que a reação destes apoios, ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Ainda, impede o movimento na direção normal, perpendicular ao plano de apoio. Então, aqui impede esse tipo de movimentação e permite movimento na direção paralela ao plano de apoio. Ainda permite rotação, por isso que eu tenho aqui representado no grau de liberdade. Se eu tenho o apoio aqui,
eu vou ter a minha reação na vertical, a movimentação pode ser na horizontal ou ainda eu posso ter uma rotação. O nosso segundo tipo de reação para uma estrutura bidimensional são as reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidas. Então, os apoios e conexões que causam reações desse tipo incluem pino sem atrito, ajustado sem furos, articulações e superfícies rugosas. Esses apoios e conexões podem impedir a translação do corpo livre em todas as direções, mas não podem impedir o corpo de girar em torno da conexão. Vejamos alguns exemplos para esses apoios. Então, aqui eu tenho um pino sem atrito ou articulação e uma superfície rugosa. Aqui na figura eu tenho apoios de pino que são comuns em pontes e viadutos. Neste caso, eu vou ter aqui uma força que tem uma direção desconhecida. Então, eu vou representar por esse vetor. Claro que se eu faço a decomposição, eu vou ter a componente horizontal dessa força, a componente vertical e ainda eu tenho o ângulo alfa aqui, que é a direção dessa força. Então, por isso que neste caso eu vou ter duas incógnitas, que é a força e a direção a que essa força ela é aplicada. Esses tipos de apoio também são conhecidos como apoio do segundo gênero ou apoio fixo. Então, aqui nós temos a simbologia, né? Diferente de um apoio móvel, eu só tenho um triângulo aqui, sem os círculos, ou eu posso ter representado aqui este pino. O grau de liberdade, então, permite somente aqui a rotação, impedindo o movimento horizontal e o movimento vertical. E aqui eu vou ter a representação dessa minha força, né? Que pode ser aqui essa força com uma direção desconhecida. Aqui ela está representada pelas suas componentes, horizontal e vertical. Então, esses tipos de apoio impedem o movimento na direção normal ou plano de apoio e também na direção paralela ao plano de apoio, mas permite a rotação, como bem eu expliquei aqui no grau de liberdade. E o terceiro e último tipo de apoio são aqueles que possuem reações equivalentes a uma força e um binário. Essas reações são causadas por engastes que impedem qualquer movimento do corpo livre e, portanto, o imobilizam totalmente. Os engastes, na verdade, produzem forças ao longo de toda a superfície de contato, e essas forças, no entanto, formam um sistema que pode ser reduzido a uma força e a um binário. Então, aqui eu tenho o meu exemplo deste apoio, que é o engaste, que vai ter uma força que tem direção desconhecida e aqui o meu binário. Então, posso dizer ainda aqui que eu tenho uma força F e um momento, ok? Então, claro que essa força ela pode ser decomposta em suas componentes horizontais e verticais, né? Componente horizontal e a componente vertical e o binário, tá? Neste caso aqui, pessoal, nós vamos ter três incógnitas: as componentes, ou melhor dizendo, a força, a direção e o momento, ok? E um tipo de apoio aqui que causa esta reação é do tipo cantilever, que está fixado a uma extremidade e está suspenso na outra, né? Como, por exemplo, aqui nesse mirador, ok? Esse tipo de apoio, que nós chamamos de engaste, ele é também conhecido como apoio do terceiro gênero, né? Ou, como eu já falei, engaste. Ele tem esta simbologia, né? Ou seja, ele fica suspenso em uma superfície aqui que está fixa. Eu não tenho nenhum grau de liberdade e o que eu tenho de reação é um momento e uma força que tem direção desconhecida. Então, aqui, ele impede o movimento na direção normal, ele impede o movimento na direção paralela ao plano de apoio e também impede a rotação. Conhecidos, então, os tipos de reações para cada um dos apoios e sua simbologia, nós podemos fazer os cálculos
tanto dessas forças de reações quanto do momento, utilizando aqui as equações de equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões. Então, escolhendo os eixos x e y, no plano da estrutura, nós temos que a força em z vai ser zero, o momento em x é igual ao momento em y, que é igual a zero, e o momento em z vai ser o momento aplicado a um determinado ponto. Então, para cada uma das forças que está sendo aplicada à estrutura. Então, desta forma, nós podemos escrever as equações de equilíbrio para uma estrutura bidimensional de uma forma mais geral. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y é igual a zero, e o somatório do momento, aqui eu coloquei o momento em A, que pode ser em qualquer ponto da estrutura, também igual a zero. Então, lembrando, essas são as nossas equações de equilíbrio, por isso que todas as forças no eixo y devem ser igual a zero, as forças do eixo x também devem ser igual a zero, e o somatório aqui do momento, da mesma forma, igual a zero. Então, vamos representar as nossas forças e as reações aqui nesse sistema que contém o guindaste e este caixote que está suspenso. Então, aqui eu tenho uma força-peso, que é o peso do caixote. Eu também vou ter aqui uma força-peso, vou colocar aqui o índice C do caixote, e o peso em G, que é o peso do guindaste, e eu tenho que explicitar aqui as minhas reações. Então, eu sei que as reações, elas vão depender do tipo de apoio. Em A, eu tenho um pino, né? Como o problema já disse, que eu tenho um pino em A. Um pino, ele é um apoio de segundo gênero. Então, eu vou ter uma força com direção desconhecida, ou seja, aqui eu tenho duas incógnitas que eu vou representar por uma componente AY e uma componente aqui AX, certo? Agora, em B, eu tenho um suporte basculante. Um suporte basculante é um apoio móvel, então, a minha reação é apenas uma força que é perpendicular à superfície de apoio. Então, aqui eu vou ter a minha reação B, ok? Então, aqui, claro que eu tenho, são vetores, né? Tenho que representar esses vetores. Então, se eu faço aqui esses cálculos que o problema já me forneceu, peso do caixote, 2.400 vezes 9,8, eu tenho aqui esse peso, vai ter um módulo de 23,52 kN. Da mesma forma, aqui eu vou multiplicar 1.000 por 9,8, né? Lembrando que a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso do guindaste, o módulo dele, né? Utilizando o módulo da gravidade 9,8, eu tenho 9,8 kN, certo? Agora, para os cálculos das reações A e B, eu não tenho uma ordem correta de iniciar aqui a resolução do problema, mas eu sempre indico para os meus alunos para que eles comecem aplicando o momento no ponto onde eu tenho maior número de incógnitas. Então, por exemplo, aqui em A, eu tenho a Y, a X, ou seja, eu não conheço qual que é o módulo dessa reação em A, muito menos a direção a qual essa força, essa reação, ela é aplicada, ok? Então, para que eu calcule, por exemplo, B, eu vou fazer o somatório do momento aqui em A, certo? Então, o que eu tenho aqui? Somatório do momento em A. Então, lembrando que o momento vai ser igual o R, F, seno do ângulo φ, que é o ângulo entre a força e o vetor R, né? Isso daqui é o módulo do momento.
E eu vou sempre utilizar aqui, para eu calcular o momento máximo, o valor máximo desse momento, quando o meu φ faz um ângulo de 90 graus, ou seja, a força e o vetor posição formam um ângulo de 90 graus. Então, fazendo aqui o somatório do momento em A, eu vou começar aqui. Tanto AY quanto AX estão sobre A. Então, a distância da força até o ponto A é 0, então aqui eu não tenho, eu tenho que AY e AX não estão gerando momento aqui em A, mas B sim. Então, eu tenho B, que multiplica a distância aqui de B até A. Então, eu vou ter 1,5, que multiplica o módulo de B, que é o que eu quero calcular. Agora, qual é a outra força que eu tenho? Eu tenho aqui a força peso. A força peso aponta para baixo, é uma força negativa, que está a uma distância, né? A distância aqui, lembrando que faz 90 graus, é essa distância perpendicular à força, que é de 2 metros. Então, eu vou ter mais 2 metros, que multiplica essa força, já vou usar em quilonewtons, então, vezes menos 9,8, é uma força negativa. Mas, a minha outra força que está sendo aplicada é o peso do caixote. O peso do caixote também, ela é uma força que é negativa e tem essa distância desde o caixote até o ponto A, essa distância perpendicular, que é de 4 metros mais 2 metros. Então, eu vou ter mais 6, que multiplica menos 23,52 quilonewtons. Ok? Esse somatório, eu sei que tem que ser igual a 0. Fazendo as multiplicações e reagrupando aqui os fatores, eu tenho que o B, essa minha reação, vai ser um valor de 107,1 quilonewtons. Então, aqui foi para o cálculo do B. Agora, eu vou calcular as reações aqui em A, o AX e o AY. Então, se eu quero determinar o AX, para determinar essa intensidade, eu vou fazer a soma das componentes em x igual a 0. Então, lembrando das nossas equações de equilíbrio, né? Somatório de forças em x, isso aqui tem que ser igual a 0. O que eu tenho em x? Em x, eu tenho a componente AX e eu tenho mais o B. Mais o B. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, fazendo isso, AX tem que ser igual a menos 107,1 quilonewtons. O que isso aqui quer dizer? Então, se eu tenho esse sinal algébrico negativo, quer dizer que esse valor de AX, ele é oposto ao que nós determinamos, né? Nós assumimos originalmente. Então, na verdade, esse AX é um vetor que aponta aqui para o sentido negativo, certo? Então, esse daqui, esse sinal algébrico, significa que é o oposto ao que assumimos originalmente, certo? Agora, para fazer o cálculo de AY, eu também vou usar o somatório de forças. Agora, o somatório de forças em Y tem que ser igual a 0. Então, aqui eu vou ter AY, forças verticais, menos peso do guindaste, menos o peso do caixote, tem que ser igual a 0. Então, substituindo os valores, AY menos
9,8 menos 23,52, isso aqui é igual a zero, eu tenho que a y tem o valor de 33,32 quilonewtons. Notem que aqui o valor é positivo, então ele está de acordo com o que nós definimos aqui, para cima, certo? Agora que eu defini as componentes AX e AY, eu posso calcular o módulo dessa força. Então, calculando o módulo dessa reação aqui em A, eu vou ter a raiz quadrada de menos 107,1 ao quadrado, mais 33,32 ao quadrado. Elevo os quadrados, somo, tiro a raiz, o módulo, então, 112,2 quilonewtons. Encontramos a reação em A. Ou seja, eu tenho aqui um vetor que tem 107,1 quilonewtons na direção negativa do eixo X e um vetor de 33,32 na direção do Y. Então, esse meu A, ele tem mais essa cara aqui. Vou desenhar aqui para vocês. Essa é a reação. Então, eu determinei o módulo, 112,2 quilonewtons, e agora eu vou determinar aqui o ângulo que ele faz, a direção. Porque chamei de θ, mas eu poderia ter chamado de alfa. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a tangente. Tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto, AY, sobre o cateto adjacente, que é o AX. Ou, isso daqui, né, me dá que o θ vai ser o arco tangente, função inversa ali, de 33,32 sobre o módulo de AX, que é 107,1. Então, este ângulo aqui me dá um ângulo de aproximadamente 17,3 graus. Então, recapitulando. A reação aqui em B tem um módulo de 107,1 kN. A reação aqui em A é esse vetor aqui, que tem um módulo 112,2 kN e faz um ângulo de 17,3 graus com horizontal, certo? Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar os próximos videoaulas e exercícios relativos à nossa disciplina. Para não perder nenhuma atualização, não esquece de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!